Sejam bem-vindos, não esqueçam de curtir e se inscrever no canal, vai me ajudar muito. E bora pro caso de hoje. Dorothy Jane Scott nasceu em 23 de abril de 1948 em McSport, Pensilvânia, filha de Jacob e Vera Scott. Quando ela ainda era jovem, a família dela se mudou para a Califórnia atrás de melhores oportunidades. Poucas informações foram divulgadas acerca da infância e adolescência da Dorothy. Na verdade, se tem mais informações sobre ela a partir da década de 1980, quando ela tinha 32 anos de idade e foi descrita como uma mulher de hábitos regrados, dedicada à família, principalmente ao filho, e além disso, ela também era bastante focada ao trabalho e à igreja. Um detalhe é que a Dorothy não bebia e nem fumava. Ela era mãe de um menino de 4 anos chamado Chauncey Jacob Scott, que carinhosamente ela apelidou de Shaun, e os dois moravam em Staunton, uma cidade na Califórnia, na casa de uma tia dela, e essa casa ficava a cerca de 20 minutos de Anaheim, local onde seus pais ainda moravam. Ela trabalhava como secretária em 2 empresas diferentes, próximo ao local em que seus pais ainda moravam, uma chamada loja de psicologia para swings e a outra chamada loja de artigos para fumantes, Custom Jones. As duas ficavam a cerca de 8 quilômetros de distância da casa dela e pertenciam a um mesmo dono chamado John Kikola, que teria comprado a loja de psicologia, do próprio pai da Dorothy. E mesmo que a empresa tivesse sido vendida, ele permaneceu trabalhando lá, mas agora como um faz-tudo. Enquanto a Dorothy trabalhava, os pais dela ajudavam ela, eles tomavam conta do Shaun. Como eu falei com vocês, ela era mãe solteira, mas o Dennis tinha um pai, o pai dele era vivo, e aí entra a questão de que ele morava em Fairgrove, no Missouri. Esse lugar ficava a cerca de 4 ou 5 dias de viagem do lugar que eles moravam. E isso dificultava demais que o Shaun visse o pai dele. E para Dorothy, que era muito apegada a ele, era praticamente impensável para ela permitir que o Shaun fosse morar com o Dennis. Então a solução mais prática para ela era que ele ficasse com os avós durante o período em que ela estaria trabalhando. E quando ela saísse do trabalho, ela passaria na casa deles e buscaria o Shaun e levaria ele para casa. E um detalhe é que antes do caso acontecer, o Dennis estava na cidade, ele estava em Staunton, e os dois acabaram tendo uma discussão porque pro Dennis, como a Dorothy tinha ficado esses 4 anos com o Shaun, ele achou que seria justo que ele passasse os próximos 4 anos com o filho, só que ela não concordou com essa ideia e eles acabaram brigando. E aí, no dia 28 de maio de 1980, aconteceu uma reunião no local que ela trabalhava, uma reunião de funcionários, e tudo correu bem. Só que quando ela estava se preparando para ir embora, ela percebeu que um de seus colegas de trabalho, um homem chamado Corin de Boston, ele estava com um arranhão, com alguma coisa que parecia talvez até mesmo uma mordida de inseto no braço. E isso chamou muita atenção dela, então ela foi até ele e perguntou se poderia levá-lo até o hospital. E ele aceitou. Nesse meio tempo, uma amiga dele estava passando por ali, acabou ouvindo, o nome dela é Pam Reed, e ela também se ofereceu para ir junto com eles. Então eles foram até o pronto-socorro e quando eles chegaram lá, eles descobriram que se tratava de uma mordida de uma viúva negra. E um detalhe é que antes deles irem para o hospital, a Dorothy tinha passado na casa dos pais dela para poder verificar como o Shaun estava, e ela também trocou o cachecol que ela usava naquele dia, ele era preto e ela colocou um vermelho. Por volta das 11 horas da noite, Corin foi liberado do hospital para poder voltar para casa e a Dorothy se ofereceu para poder ir até o estacionamento buscar o carro e levar até a saída do hospital para que ele e a Pen não precisassem andar até lá. Só que ela estava demorando muito para voltar e eles começaram a ficar preocupados. Mas antes que eles pudessem ir até o estacionamento checar se estava tudo bem com ela, o carro dela, um Toyota branco, passou em alta velocidade por eles, mas eles não conseguiram ver quem estava dentro, porque o farol estava muito alto. Mas a princípio eles pensaram que alguma coisa tinha acontecido para Dorothy ter saído daquele jeito, então de início eles não ficaram preocupados. Eles pensaram que o quanto antes ela voltaria, mas o tempo foi passando e ela não voltava, e foi quando eles ligaram para os pais dela para perguntar se ela tinha ido até lá, se eles sabiam sobre o paradeiro dela, e ninguém sabia onde ela estava, ela não tinha ido até lá, e isso deixa todo mundo preocupado. Então eles chamam a polícia, mas as notícias só aparecem no dia seguinte, no dia 29, por volta das 5 horas da manhã, quando o carro dela foi encontrado a cerca de 16 quilômetros do hospital, em um beco, e por algum motivo ele estava queimado. No carro não havia nenhum sinal da Dorothy, e durante a perícia
foi encontrada uma caixa de cigarros, embora Dorothy não fumasse, o que sugeria que essa caixa não pertencia a ela. A primeira hipótese levantada pelos peritos era de que a Dorothy poderia ter sido sequestrada enquanto ia até o carro no estacionamento na noite anterior e que provavelmente a pessoa que teria sequestrado ela era uma pessoa conhecida. E por que eles acharam que era uma pessoa conhecida? Só lembrando que ela estava sozinha em um estacionamento de hospital, que provavelmente naquela hora, por volta das 11 horas da noite, não teria tanto movimento, fazia frio naquela noite. Então, se uma pessoa desconhecida caminhasse na direção dela, provavelmente ela ficaria agitada, ela poderia gritar. Só que não foi isso que aconteceu. O Corrand e a Penn disseram que não ouviram nada que pudesse alarmar eles, enfim. Então, provavelmente foi alguém que ela conhecia, porque isso não a alarmou. Uma pessoa vindo caminhando de noite durante o frio não alarmou ela. E enquanto os agentes faziam as buscas, eles acabaram interrogando a família e conhecidos da Dorothy, e eles descobriram que durante aqueles meses que antecediam o sumiço dela, tinha acontecido algumas coisas que fugiam da normalidade. A Dorothy passou a receber ligações anônimas de um possível stalker, que muitas vezes ligava para ela e dizia apenas "eu te amo" pouco antes de desligar. Outras vezes ele dizia coisas cruéis como que queria encurralar ela sozinha e cortar pedaços, que ninguém jamais iria encontrá-la. Ele dizia coisas bem bizarras, e o pior é que isso acontecia quase que diariamente. Era muito comum ela sofrer esses assédios, essas ameaças, enfim. E durante uma dessas chamadas, uma rosa morta foi deixada sobre o capô do carro dela, o que fez com que ela começasse a fazer aulas de karatê e até mesmo pensasse em comprar uma arma, coisa que ela acabou não fazendo. E durante as conversas que ela tinha com a mãe dela, ela comentava sobre isso que estava acontecendo e ela dizia que essa voz era semelhante, ela parecia pertencer a alguém que a Dorothy conhecia, só que por algum motivo ela não conseguia se lembrar de quem era aquela voz. E enquanto as investigações aconteciam, os policiais começaram a pensar que a mesma pessoa que estava stalkeando ela teria sido a mesma pessoa que teria sequestrado ela e que o crime não teria sido planejado, afinal de contas não era nem para ela estar ali no hospital, isso foi uma coincidência que acabou acontecendo naquele dia. Então, quando ele viu ela sozinha no estacionamento, teria sido uma oportunidade que ele aproveitou para poder levar ela. E aí, 2 semanas depois do desaparecimento dela, a família dela começou a receber as mesmas ligações que ela recebia daquela pessoa, e essa pessoa dizia que estava com ela, que tinha sequestrado a Dorothy, e essas ligações continuaram acontecendo por muito tempo. Normalmente quem atendia era a mãe ou o irmão dela, e a polícia até chegou a instalar um aparelho gravador no telefone da família para tentar descobrir de onde vinha esse sinal, quem estava ligando para eles, só que esse homem nunca passou o tempo suficiente na linha para que os agentes conseguissem rastreá-lo. No dia 11 de junho de 1980, o pai da Dorothy, o Jacob, ele deu uma entrevista para um jornal, onde ele ofereceu uma recompensa de $500 para quem pudesse contribuir com alguma informação acerca do caso. E em algum momento ali, enquanto ele dava essa entrevista, ele acabou mencionando que a Dorothy poderia ter tido namoros ocasionais, mas até onde ele sabia, ela não tinha nenhum relacionamento fixo no momento. A Dorothy era uma mulher de temperamento tranquilo, ela era bastante discreta e, no geral, ela não namorava muito. Pouco depois, esse mesmo jornal recebeu uma ligação de um homem e ele dizia que teria assassinado Dorothy depois de tê-la pego traindo. E aí, como no dia que ela foi sequestrada, ela estava indo acompanhar um amigo dela no hospital, porque ele estava com aquele ferimento que eu falei com vocês, os policiais começaram a pensar que essa ação poderia ter sido mal interpretada e pudesse ter gerado ciúmes possessivos no stalker dela, o que fez com que ele agisse. Como eu falei, não era para ela estar ali, então provavelmente ele teria agido por impulso, guiado pelo ciúme. Durante os 4 anos seguintes, as buscas pela Dorothy continuaram e a família dela também continuou a ser assediada. As ligações não pararam, até que em abril de 1984, quando o telefone tocou e não foi a Vera nem o filho dela que atendeu, mas sim o Jacob, as ligações pararam e esse stalker não retornou a ligar. Durante esses 4 anos, a polícia não conseguiu fazer nenhum avanço no caso da Dorothy e as pessoas continuaram sem saber o que tinha acontecido com ela, se ela estava bem, se ela estava com vida, se ela de fato havia sido assassinada. Até que no dia 6 de agosto de 1984, um operário de uma empresa de construções encontrou ossos humanos parcialmente queimados próximos a Santa Ana Canyon Road, junto a ossos de cachorro. Mais tarde foi confirmado que o local havia sido atingido por um incêndio florestal em 1982,
e possivelmente a vítima estaria ali antes disso. Os peritos foram chamados no local e eles levaram essa ossada para o laboratório para poder fazer alguns exames, a fim de verificar qual era a identidade da vítima e qual teria sido a causa da morte. Por sorte, o crânio estava completo e os dentes também. Dessa forma, quando eles compararam o DNA que eles obteram com os DNAs que a polícia tinha no banco de dados de pessoas desaparecidas, ficou claro que se tratava da Dorothy, mas não foi possível determinar qual foi a causa da morte. O memorial foi feito para Dorothy em 1984 e ela enfim pôde ter um enterro digno, o que era para ser um caso de sequestro passou a ser tratado como um caso de homicídio. E enquanto a polícia investigava, surgiu uma pessoa que chamou muita atenção dos agentes. Se tratava de um homem chamado Mike. Ele trabalhava em uma mecânica perto do local de trabalho da Dorothy, era na mesma rua, eu acho que era de frente pro trabalho dela. E ele, quando foi interrogado pelos policiais, ele disse que ele era apaixonado por ela e que ele tinha vontade de se casar com ela. No entanto, os policiais nunca conseguiram achar nenhuma prova que ligasse ele ao caso. E como não é crime ser apaixonado por alguém, eles não puderam fazer nada. Eles mantiveram Mike sob observação, eles começaram a observar ele mais de perto, mas ele acabou morrendo em 2014. E as investigações nunca chegaram a lugar nenhum. Depois que a ossada foi encontrada, aquele mesmo homem, o stalker que ligava para casa dela, voltou a ligar e ele perguntava para a família dela onde a Dorothy estava, se eles sabiam onde ela estava, que ele queria falar com ela, mas isso acabou nunca dando em nada. E alguns anos mais tarde, em 1994, o pai dela veio a óbito. Alguns anos mais tarde, em 2002, a mãe dela também acabou falecendo e os dois acabaram nunca descobrindo o que havia acontecido com a filha. O caso da Dorothy segue sem solução até os dias de hoje. No entanto, ainda há investigações sobre o que aconteceu naquele dia. É isso, pessoal. O caso fica por aqui. Eu espero um dia poder voltar aqui no canal para poder dizer que houve solução para o caso dela. Mas é isso, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, um abraço. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, já se inscreva, deixe o seu like e deixe para mim aqui embaixo também qual é a sua opinião. Beijão!